Oi, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de português, né? Vamos usar a nossa aula de matemática, já que a gente já encerrou o livro, né? Então, vamos usar essa aulinha aí para a gente terminar as nossas atividades de português. Vamos falar sobre as marcas de nasalidade, vamos saber o que é isso. E o uso do tio, do M e do N. Página 76 até 74. Vamos lá, então, dar uma olhada? Estamos aqui, então, segundo ano, na nossa página 76, que fala aí sobre o uso dos sinais gráficos, aí do sinal gráfico tio e das letrinhas M e N. E diz que essas letrinhas aí e esse sinal gráfico são marcas de nasalidade. Vamos entender, então, o que é nasalidade? Olha lá. Releia o trecho da entrevista a bordo de um barco de papel e faça o que se pede. Vamos lá. Como o barco se locomove? Lembra que na nossa última aula a gente falou lá sobre a entrevista e tinha o barco de papel? Olha lá, é um pedacinho desse fragmento, olha lá. Como o barco se locomove? Normalmente ele é puxado por outra embarcação, pois o tempo de permanência na água antes de estragar é muito curto. Assim, puxado por outro barco, podemos ir mais longe. Qual foi a maior aventura no barco de papel? Navegar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a realização dos Jogos do Pan-Americanos de 2007. Foi muito legal. Então, olha lá, ó, vocês perceberam que tem várias palavras que estão destacadas. Olha lá, se vocês prestarem atenção, nós temos aqui o como, locomove, ó, normalmente, embarcação, ó, assim. Tem várias palavras que estão destacadas. Vamos descobrir por quê? Olha lá. Copie as palavras destacadas do trecho na coluna abaixo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essas palavras que estão em negrito e copiar aqui. Primeiro as palavras que tem M e depois as palavras que tem N de navio, ok? Vamos colocar todas elas aqui neste quadro, tá bom? Lembrando, pessoal, que pode repetir. Se as palavras tiverem, se na mesma palavra tiver M e N, você pode colocar ela nos dois lados do quadro. Normalmente, por exemplo, tem M de macaco e tem N de navio. Então, você pode colocar ela duas vezes, certinho? Continuando aqui, para a nossa próxima atividade da página 77, temos lá. Depois que escrevi tudo no quadro, eu vou fazer o quê? Circule as letras M e N nas palavras da atividade anterior. Vou voltar lá no quadro e vou circular só o M e só o N nas palavrinhas que eu escrevi, certo? Letra C. Agora separe as sílabas das palavras. A seguir e verifique se as letras M e N estão no começo ou no fim da sílaba. Então, nós vamos separar aqui e vamos perceber, ó. Vamos separar uma aqui de exemplo, olha lá. Normalmente. Olha aí a nossa separação. Normalmente. São 4 sílabas. Agora, o que a gente vai ter que reparar aqui? Essas sílabas aqui, ó. O M e o N. Tá no final ou no começo da sílaba? Olha aqui. Neste caso, o M está no final da terceira sílaba. Tá bom? E aqui o M está no início de uma sílaba. Certo? E vamos continuar separando e circulando aqui, verificando se elas estão no começo ou no fim de cada sílaba. Olha aqui, ó. Aqui dessa sílaba está no começo e aqui na outra sílaba tem no começo e tem no final, certinho? Vamos fazer essas separações e identificar o M e o N nas palavrinhas, combinado?
Continuando aqui, prestem atenção, viu, na hora de se separar, galera. Continuando aqui, nós temos a número 6, olha lá. Leia em voz alta as palavras da tabela abaixo, prestando atenção na pronúncia das letras destacadas. Em seguida, responda as questões. Então, olha lá, ó. Mato, mata, mudas, musgo. Navegar, natural, nadar e natureza. Agora vamos responder, olha lá. Em que posição aparecem as letras M e N? No começo da vogal, no começo da sílaba em seguida de vogal. Tá no começo aí de cada sílaba e depois tem uma vogal depois dela? No fim da palavra e depois tem uma consoante depois do M e do N? No meio da palavra e seguida de consoante? Ou no fim da sílaba e seguida de vogal? Olha lá, ó. É só olhar aqui, igual a gente faz lá para saber se é vogal ou consoante. O M tá aqui, não tá? E depois do M nós temos o quê? Uma vogal. Tá igual todas? Então vamos achar aqui, ó, a resposta certa e vamos colocar o xizinho, certinho? Qualquer dúvida lá na nossa aula, Pro ajuda também, tá? Deixei vídeos de subsídio, vamos assistir antes de fazer as atividades, tá bom? Letra B. O nome de qual animal a seguir começa com o mesmo som representado pela letra M em mato? Ó, essa daqui a gente vai ter que prestar atenção no som, tá bom? Então, olha lá. A letra M de mato tem um som, ma, ok? Qual desses animaizinhos, quando a gente fala o nome dele, o som é igual ao do mato? É o gato? É o jacaré ou é o macaco? Qual desses aí? Muito tranquilo, né? Muito fácil. Tem o mesmo som de mato. Letra C. O nome de qual alimento a seguir começa com o mesmo som, tá? Representado pela letra N de natureza. Natureza. Então, olha lá. É a noz, é o abacaxi ou é o tomate? Noz, ó, que tem o N tem o mesmo som. Noz, abacaxi ou tomate? Qual é aí que o N, que tem a letrinha N aí, com um som bem parecido? E letra D. O nome de qual fruta apresenta 2 vezes a letra N no início de sua sílaba? Qual dessas frutas aqui tem um N 2 vezes no início de uma sílaba? É o morango? É a banana? Ou é a laranja? Tá fácil essa aí. Qual que tem o N 2 vezes, tá bom? Por que que nós fizemos esses exercícios? Para a gente poder trabalhar a nossa pronúncia dessas palavrinhas aí, dessas letrinhas M e N, tá bom? Por quê? Olha lá. Vimos que a pronúncia das palavras mato e natureza apresentam um som nasal. Nasal é de nariz, ok? O que é o som nasal? O som nasal é produzido quando, ao pronunciar, ao falar uma palavra com as letras M e N, o ar sai pelo nariz, provocando uma vibração. Manhã, medo, mala, nariz, neve e nuvem. Vocês separaram que a Pro colocou o dedinho debaixo do nariz? Tentem ler essas palavras e coloquem a mãozinha debaixo do nariz. Vocês vão perceber que o ar sai do seu nariz também. Letras, né? Letrinhas com sons nasalizados, né? São aquelas letrinhas que quando a gente fala, sai som sai ar da nossa boca e do nosso nariz junto. O M e o N são essas palavrinhas, tá bom? Repitam aí com o dedinho debaixo do nariz que vocês vão ver, ó. Manhã, medo, mala, neve, nuvem, nariz. Vocês vão reparar que vai sair um arzinho aí do seu nariz.
Por isso que elas são chamadas de letras aí nasalizadas, né? Para que a gente quer saber isso? Olha lá. Separe as sílabas das palavras do quadro nos espaços abaixo. Em seguida, faça o que se pede. Então, você vai pegar a palavra embarcação, durante, antes e tempo. Já tem os quadradinhos bonitinhos aqui, segundo ano, ó, já tem os quadradinhos. Então, você só vai ter que separar as sílabas e pôr uma em cada uma em seu quadradinho. Depois que eu separei essas palavras aqui do quadro, nos seus respectivos retângulos, quadradinhos, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a responder as perguntinhas aqui embaixo. Letra A. Pinte os quadradinhos que apresentam a letra N ou a letra M. Então, ó, por exemplo, você separou aqui a palavra embarcação. Então, vamos lá. Embarcação. Separou. Agora você vai vir depois e vai pintar para Pro aqui as palavrinhas, ó, os quadradinhos em que a letra N ou a letra M, que tem letra N ou M. Então, olha lá, ó, aqui tem M, então eu vou pintar esse quadradinho, ok? Aqui tem M ou N? Não. Aqui tem M ou N? Não. Aqui tem? Também não. Então, eu não pinto, certo? Pinte os quadradinhos que apresentam a letra N ou a letra M, certo? Na letra B, eu vou ter que fazer o seguinte, olha lá. Agora, releia as palavras do quadro. Olha lá. Opa, peraí. Saiu um pouquinho aqui. Agora, releia as palavras do quadro. Onde as letras M e N aparecem? No começo da sílaba ou no fim da sílaba? Só olhar lá. Elas estão começando a sílaba ou terminando a sílaba? Letra C. Observe o uso da letra M no fim da sílaba. Que letra aparece imediatamente? Vamos ter que olhar todas as palavrinhas aqui para poder perceber qual que é a letrinha que aparece depois do M quando ela está no final da sílaba, tá bom? Quando ela está no final da sílaba, quais são as letrinhas que aparecem? Lembra que a gente estudou que a gente só usa M antes de duas letrinhas lá? Lembra? A gente já estudou, né? Que nós só usamos M antes de duas letrinhas lá do nosso alfabeto. Só antes dessas duas. De todas as outras, nós usamos o N de navio, né? Então, coloca para mim que letrinhas são essas aí. Agora, a gente vai descobrir mais algumas coisas. Olha lá, olha a dica aqui embaixo. Como vimos, as letras M e N aparecem antes ou depois de vogal, no começo ou no fim da sílaba. A letra M, em fim de sílaba, sempre aparece antes de P e B. Exemplo, lâmpada, pombo, sombra, tambor. A letra N, em fim de sílaba, aparece antes das demais consoantes. E em língua portuguesa, aparece com menos frequência no fim das palavras. Então, ó, N no final das palavras é muito raro. Poucas palavras terminam com N. A maioria termina com M de macaco, tá bom? Mas, em compensação, no meio da palavra, o N aparece com quase todas as consoantes, menos, né, com o P e o B, que eles são aí exclusivos da letrinha N, certo? Olha lá o exemplo. Andar, entrada, encanto e melancia. Número 8. Organize as palavras abaixo em ordem alfabética. Observando a sequência numérica indicada no quadro. Em seguida, circule as letras M e N e verifique qual letra aparece imediatamente depois delas. Então, olha lá. Vou colocar minha primeira letra aqui, ó. Vou procurar, vou pôr em ordem alfabética. Aí, vamos supor que
Vou fazer a primeira para vocês. Olha lá. Tem bombeiro, tem planta, tem semente, campo. Vou ver qual que é a palavra aqui que é a primeira da ordem alfabética. Vou achar a primeira aqui e vou colocar lá, ó, bombeiro. Já sei que a primeira palavra aqui é bombeiro. Não tem nenhuma palavra com A, então eu pulo para a próxima. Vou procurar uma com B. Se não tiver nenhuma com B, eu pulo para a próxima. Vou procurar uma com C. E assim por diante. Mas tem com B. Vou usar com B e é bombeiro. Vou escrever aqui. Olha lá. Bombeiro. Escrevi a minha primeira palavra em ordem alfabética. Escrevi bombeiro. Depois que eu escrevi bombeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver que palavrinha vem em seguida depois do M. Qual que é que vem logo depois do M aqui, ó? Vem o B, tá bom? É isso que eu vou fazer nessa atividade. E eu vou fazer isso, segundo ano, em todas as palavrinhas que tenham M de macaco ou N de navio, tá bom? Vou escrever em ordem alfabética e depois vou ver que letrinhas vêm logo em seguida do M e do N, certo? Completei o meu quadro, fiz ele bonitinho, vou para o meu próximo exercício. Olha lá. Agora, responda. Deixa eu voltar aqui para o cantinho, olha lá. Agora, responda. Que semelhança você identificou observando essas palavras? O que você percebeu no M e o que você percebeu no N? O que eles têm de parecidos? O M sempre vem quando? Como? E o N sempre vem como? É só você aí observar as letrinhas que vêm depois deles, né? Do M e do N, e escrever aqui o que você notou, né? A gente já conversou sobre isso. Antes do M sempre vem certas palavrinhas, certas letrinhas, e antes do N, outras variadas letrinhas, né? Só colocar lá para pro. Número 9. Releia este outro trecho da entrevista e observe as palavras em destaque. Em seguida, faça o que se pede. Olha lá. Com a estrutura do seu barco, já que ela aguenta Como é a estrutura do seu barco, já que ela aguenta uma pessoa? Foi a pergunta que a Giovana fez, lembra da entrevista? Então, olha lá. Uso caixas de papelão bem resistentes e capricho na dobradura. Com várias camadas, o papelão consegue resistir certo tempo antes de molhar e rasgar. Como todo barco de papel, ele rasga e afunda. Então, temos que aproveitar o pouco tempo que temos em que ele flutua, não é? Então, esse é o trecho aí. Vocês vão responder as perguntinhas de acordo com esse trecho. Olha lá. Nas duas vezes em que a letra A aparece na palavra papelão, o som é o mesmo ou são sons diferentes? Vamos falar para a gente poder entender? Olha lá. Papelão. O A de pá e o A de lão tem o mesmo som? Pá e lão. Pá e lão. São sons iguais ou diferentes? Escreve aqui na letra A para Prokit. Letra B. A letra A com o tio de papelão está indicada com um sinal. Tem um sinal em cima dela, não tem? Assinale um X nas palavras abaixo que também tem esse mesmo sinal que a gente conhece, que é um sinal gráfico e chama tio. Mas não é o tio irmão da mamãe, irmão do papai, tá? É o tio com L, que é o nome desse sinal que parece uma ondinha. Olha aí, ó. Quais as outras palavras aqui que tem esse mesmo sinal aí, o tio? Maçã tem tio? Caminhão, mangueira, IP. Grifa para mim apenas, faz um xizinho para mim apenas nas que tem o tio, esse sinal gráfico. Observe letra C aqui, ó. Observe as palavras da atividade anterior e responda. O sinal tio aparece sobre quais letras? Quais letras que tem o tio em cima? O A, o O, o E, o Y,
o W, o H, o J? Quais são as letras que ele aparecem nessas palavrinhas que você fez do X aí em cima, do exercício da letra B? Ele aparece em cima de quais letrinhas? Escreve elas para mim aqui na letra C, tá bom? O som representado por AN em papelão é o mesmo que aparece em coração, mão, pão e régua, hein? É a mesma? Os sons aqui, ó. Quais são os sons aqui que é o mesmo de papelão? Aqui vocês têm mais de uma opção, não é? Então vocês vão poder grifar mais de um. Então vocês vão grifar aqui na letra D somente os que têm o mesmo som de lão, ão. É coração? É mão? É pão ou é régua? Muito fácil essa, em segundo ano. Prosseguindo aqui para a página 82, nós temos aqui a explicação da nasalização. Difícil de falar, né, gente? Já vou repetir, tem vídeo de subsídio aí, assistam, tá? Bem legais, bem facinhos para vocês compreenderem melhor. A nasalização de uma vogal ocorre quando ela é seguida pelas letras M e N. Então, ó, como é que eu sei que uma letra é nasalizada? Que o som dela também sai pelo meu nariz. Muito fácil. Eu sei que as letras M e N geralmente são nasalizadas e geralmente em fim de sílaba. Então, pode grifar isso daí, ó. Tá bom? Mas também existe um outro jeito das palavras ficarem nasalizadas. Sabe como? Olha lá. Ocorre também com o uso do sinal tio. Esse sinal se chama tio e em língua portuguesa aparece somente sobre as vogais A e O. Só posso pôr a cobrinha, a ondinha, que se chama tio, em cima das vogais A e O. Eu não posso pôr no E, eu não posso pôr no U, só na A e O. E esse sinalzinho também nasaliza, faz o som, faz o ar sair pelo nosso nariz. Então, olha lá, feijão, feijões, coração, corações. Põe o dedinho lá e fala essas palavras que vocês vão sentir um arzinho saindo pelo nariz também. Então, como que eu faço para saber quais são as letrinhas nasalizadas? Primeira coisa, sempre são o M e o N e sempre são as vogais que tem o tio em cima. Normalmente, né, quase todas as vezes, né, o A ou o O quando tem o tio em cima. Pro, e se tem um A, uma vogal A e uma vogal O sem o tio, ela vai estar nasalizada? Não, tá bom? Olha aqui, ó. Se a gente for perceber aqui, ó, feijão. Tem o tio em cima, então nasalizou. Agora, olha a palavra aqui, ó. Aparece. Aparece. Aqui nesse A, nós não temos o tio, então ele não é nasalizado. Agora, aqui em feijão, ele tem o tio, então ele é nasalizado, ok? Então, letras que são nasalizadas, M e N, geralmente no fim da sílaba. E A e O, quando tem o sinal gráfico, a cobrinha em cima, o sinal que chama tio, certo? Gravem aí. É nasalizado quando tem essas duas letrinhas ou esse sinal gráfico. Combinado? Qualquer dúvida lá no Meet a gente conversa mais. Ouça atentamente e registre na tabela as palavras abaixo que o professor vai ditar. Não se esqueça de observar a letra inicial de cada palavra e de verificar em qual letra você deve usar o tio ou M. Vou ditar no nosso Meet, tá bom? Então, fiquem atentos. Canetinha na mão, canetinha não, né? Lápis na mão, livro aí na página, para a gente poder fazer esse ditado. Tudo bem? Lá no nosso horário de Meet eu vou fazer. Aqui, pessoal, nós temos que completar a nossa cruzadinha. Olha aí, ó. Tem algumas perguntas, ó. Fruto do mamoeiro é o
mamão. Nariz do elefante, como é que chama? Tromba. Vou pegar isso daqui e vou colocar na minha cruzadinha, de acordo com o número, tá bom? Todas as palavras que estão aqui são palavras nasalizadas, que tem ou M, ou N, ou tio, tá? Prestem atenção na hora de escrever. E por último, pessoal, nós temos essa atividade. Descubra a saída do labirinto, seguindo o caminho que apresenta somente palavras com M antes de P e de B. Então, você só pode andar pelo caminho que tem palavras em que o M está antes do P e do B. Por exemplo, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá, tenho que chegar lá embaixo. Posso partir daqui? Posso, porque sombra tem M antes de P e antes de B. Posso seguir por aqui? Posso, porque tempo tem M antes de P. Límpido tem M antes de P. Ambos, e assim eu vou seguindo. Agora, olha aqui. Daria para eu seguir por aqui? Não, porque, ó, manga tem G, não tem P e B. Melancia tem N, tem E, não tem P e B. Amora, então esse caminho aqui eu não poderia seguir. E aqui, ó, laranja. Laranja tem M antes de P e B? Não, então esse caminho aqui também eu não posso seguir. Eu tenho que seguir o caminho onde tenham palavras que tenham M antes da letrinha P ou antes da letrinha B. Lá no Meet, quero ver aí quem vai conseguir e quem vai conseguir chegar lá bonitinho no caminho. Então, foi essa a nossa aula de hoje de português. Matéria bem gostosa, bem legal, viu, gente? Façam com carinho, com bastante capricho, tá bom? E a gente se vê amanhã. Beijo, beijo.